Eu queria chamar, então, para a mesa os empreendedores de hoje, que são empreendedores de cultura e território. Então, eu queria chamar a Regina Café, da Escola de Possibilidades Sonoras, que aceitou o meu convite, um convite, enfim, inusitado. Eu queria chamar também o Michel Silva, do Fala Roça, que tem um jornal, ele vai contar a história, focado na favela da Rocinha, nos seus moradores, nas pessoas, o que acontece lá dentro. E também eu gostaria de chamar a Laura Cota, que é empreendedora da Delá, e ela é a única mineira, os dois aqui são cariocas, e eles vão interagir, né, com as Saras. E gostaria de chamar, por fim, a professora Rita Afonso, que vai ser a moderadora desse painel de interação. Bom, obrigada pelo convite, por estar aqui, né? Obrigada aos empreendedores por virem. Meu papel aqui vai ser um pouco controlar a hora, né? Cada um vai ter 15 minutos para falar, para contar a sua história. A história do seu negócio, né? Baseada em 3 perguntas básicas, que são: quem é você, né? A sua trajetória de negócio, o que é o seu negócio e por que o seu negócio é importante para você mesmo, né? Eu gostaria também de saber, junto com isso, se vocês fizeram um plano de negócios quando começaram o trabalho. E eu vou lhe explicar por que isso, né? Vou explicar para todos por que isso. A gente tem o plano de negócio como modelo principal, né, da realização dos negócios. E aqui no Brasil, eu imagino que assim seja também em muitos outros lugares do mundo, a gente só financia, investe ou dá suporte a negócios que tenham um plano de negócios. Talvez os empreendedores aqui possam me discordar de mim ou apresentar alguma situação onde isso não aconteça. A minha principal preocupação, e por isso eu gosto tanto do seu modelo, Saras, é que eu acho que ele desloca um pouco esse início do negócio, né? Então, o empreendedor, ao invés de ter que fazer, pelo que eu compreendo do seu plano com a nossa realidade, né? Ao invés de ele ter que começar um plano de negócio no dia 0 do negócio dele, ele poderia experimentar de uma forma mais orgânica e lá no Piloting Plane, talvez, ele poderia traçar de fato um plano, né? E isso, para mim, é um desacerto, né? É um deslocamento entre o que a gente exige do empreendedor e o que o empreendedor pode, de fato, fazer. E nesse momento em que a gente está saindo de um período muito difícil no mundo, né? No Brasil, com as suas singularidades, e a gente produziu uma pobreza extraordinária no país, e a gente tem um monte de outros Michels, de outras Reginas e de outras Lauras, desculpa, no país, precisando das suas ideias, da sua criatividade para trabalhar e fazer o seu rendimento cotidiano, a gente ainda tem instituições que exigem desse empreendedor novo um pensamento absolutamente causal, ainda numa estrutura bastante empobrecida, né? Então, enfim, eu ia lhe fazer uma pergunta ali, eu meio que deixo isso no ar, eu vou estar nos outros dias, eu quero saber de você depois como é que a gente soluciona isso do ecossistema, né? Que ideias você tem para a gente poder alinhar o ecossistema com novos modelos de empreender, né? Bom, então, começaremos aqui com a Regina Café. Obrigada, eu nem tinha visto. Então, Regina, você tem 15 minutos para falar de quem é você, o que é o seu negócio e por que esse negócio é importante para você. Alô. E eu vou controlar o seu tempo, tá? Por favor, olhe para mim. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todas. Eu sou Regina Café.
Sou natural de São Paulo. A minha história começa lá em São Paulo, na adolescência, fazendo esse trabalho que eu faço até hoje. Só que de uma outra forma, com outro conceito, com outros conhecimentos, e completamente puro, né? Assim, e destemido, né? Porque eu queria... eu sempre tive muita relação com o social, desde a infância. E eu nem sabia por quê, né? Eu venho de uma família muito simples, muito pobre, e sempre dei o meu jeito para poder conseguir as coisas que eu queria. Mas meu jeito, assim, meu jeito bem legal, assim, sabe? Não é assim qualquer jeito, sabe? A qualquer custo, sabe? Assim, sempre meio ética. Eu só percebi que eu era uma pessoa ética desde da infância, depois que eu entendi o que era ética, né? Na adolescência, na vida adulta. Então, assim, eu morava perto de uma livraria, eu morava perto daquela Martins Fontes, aquela de livros, né? Em São Paulo. Aí eu ia na Martins Fontes, eu pedia livro, me davam um livro, aí eu lia livro. Eu sempre li muito desde a infância. Então, a IBEP também era vizinho. Consegui meus livros todos do colégio, sabe? Sem precisar da minha mãe fazer aquele investimento. Então, eu falei assim, que incrível, né? Eu sempre fui buscando. E eu fui trazendo isso para a minha vida. E fui fazendo isso para pessoas também. Na adolescência, com 17 anos, eu fui chamada para poder fazer esse trabalho que eu faço hoje de construção de instrumentos e percepção rítmica. Só que era num lugar assim completamente atípico, né? E nem eu tinha noção de onde estavam tentando me levar, e me levaram. E foi até bom, porque ali eu descobri que eu era bastante criativa e tinha muito para dar e trocar. Que foi a Funabem de São Paulo. E a Funabem de São Paulo era praticamente 100% assim de jovens infratores, né? E eu tô ali no meio, assim, jovenzinha, 17 anos, assim, aí fui meio que estagiária de um amigo meu, psicólogo, fazia, né, na USP, ele, não, vou te levar, e aí você faz a parte de música, e eu vou fazer atendimento lá psicológico, não sei o que, tá. Ele precisava de um assistente, só que eu não sabia que eu era assistente dele naquele momento, entendeu? Ele me deu uma oportunidade, né, para eu poder mostrar o meu trabalho, e eu achei legal, né, assim, a oportunidade foi dada, e a dificuldade ali, né, se transformou, né, assim, o sapo pula conforme, né, a dificuldade. Então, assim, acho que foi por aí, sabe? Assim, o professor citou várias frases e textos, né, do nosso cotidiano. Então, acho que é mais por aí também. E assim, para dar uma abreviada, aí eu vim para o Rio de Janeiro, vim estudar na Unirio. Eu trabalhava com publicidade, né, nessa idade também, além da música, e trabalhava numa revista chamada Retratos do Brasil, junto com Raimundo Faoro, Raimundo Pereira, Mino Carta. Então, esses caras eram meus chefes, né? E eu era estagiária deles, assim, de publicidade. E teve uma oportunidade para vir para o Rio de Janeiro, mais ou menos, eu tinha uns 18, 19 anos, assim. E eu vim. E eu já queria estudar música. E aqui eu encontrei um grupo de pessoas que faziam Unirio, e eu fui para a Unirio. E continuei na revista, mas na Unirio, aquela coisa toda. E ali, estudando, eu sou neta de um jornalista e sou filha de um pianista. Então, assim, eu sempre tive a comunicação na minha vida e a música, né? Assim, aquela coisa que sempre me levou para vários caminhos. E eu encontro a faixa no meio desse caminho da Unirio. Aí fui fazer o vestibular da faixa. Aí fiz comunicação. Assim, eu sempre estudando, né? Vocês estão percebendo que eu estou sempre estudando, sempre buscando e trabalhando com social, sempre. Aí encontrei uma amiga que disse que estava precisando de uma educadora social na São Martinho, que é uma instituição que tem ali na Lapa, que trabalha com crianças e adolescentes em situação de rua. E eu fui e me candidatei. E aí eu estava saindo da revista já. Estava meio, assim, sabe? Estava meio chata a revista, porque ela estava falindo, né? A Editora 3 não estava mais bancando a revista. Então, assim, tipo, nem todos os meses eles pagam um salário, né? Aquelas negociações que a gente sabe que acontece. E aí eu fui para São Martinho, consegui passar pelo processo todo, né? O processo de seleção.
Não tinha nenhuma educadora negra na São Martim, para vocês terem uma noção. Em 1992, eu fui a primeira educadora negra. Tinha uma psicóloga, só uma psicóloga. E foi bem difícil para passar, viu? Eu tive que usar turbante todas as vezes que eu ia na entrevista, porque eles não podiam ver que meu cabelo era Rastafari. Porque Rastafari é sinônimo de maconheiro, né? De drogado, de pessoas sujas, né? Pessoas que não se cuidam. Então, assim, ninguém podia ver meu cabelo. E aí, quando eu fui trabalhar a primeira vez com o cabelo solto, assim, todo mundo, você é Rastafari? Sabe? Tipo, nós deixamos ela passar pelo processo de seleção. Sabe? Foi assim, foi falado claramente. A pedagoga falou, Regina, foi uma coisa louca. Quando viram o seu cabelo, falou, gente, como que a gente não percebeu? Né? Será que ela vai trazer drogas para a instituição? Essas coisas, né? E aí, na verdade, eu levei música, né? Levei música, sabe? Montei uma banda super legal. E em 1998, nós fizemos a abertura da Copa do Mundo, com essa banda de jovens em situação de rua. Fomos, assim, conquistamos numa instituição holandesa um voo charter, assim, 50 pessoas, com tudo que você pode imaginar de melhor. Assim, acho que também nunca aconteceu mais isso na minha vida. Foi a primeira e última vez. Não é todo mundo que consegue. Mas foi super legal, fizemos essa abertura da Copa do Mundo. Aí, vindo aqui, né, para mais próximo, eu aí saí da São Martim e montei o Dalai Lata, que é uma coisa mais conceitual. Porque eu encontro dificuldades no meio do caminho, não tinha grana para comprar instrumentos. Aí eu saio pela Rua da Lapa, aí falei para os meninos, vamos coletar resíduos, vamos transformar instrumento musical. Sabe, assim, eu já tinha visto em outros lugares, eu já tinha visto, sabe, assim, algumas bandas dos Estados Unidos. Aí eu falei, cara, a gente pode fazer a mesma coisa. E era uma coisa que eu já fazia na Funabem. Só que aí, quando você recebe grana no meio do caminho, você abandona toda essa dificuldade, né, de ficar fazendo instrumento. Porque, na verdade, assim, ó, minha mão é bem maltratada. Porque eu estou sempre com uma ferramenta na mão, uma furadeira, um serrote, né, uma coisa dessa. Então, eu venho com esse conceito e, aí, além de tudo, aí agrego. Por quê? Porque eu faço a coleta do resíduo em torno daquelas comunidades. Eu já repliquei esse trabalho em mais de 16 países e mais de 125 comunidades do Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, uma parceria hoje, assim, uma parceria está um pouco deficiente, porque mudou a secretaria, mudou a gestão, mudou. E eu continuo, né, replicando esse conceito. Eu acho que é uma coisa mais de gente que faz, porque eu estou sempre ligada à ponta, estou sempre na ponta dando aula, né, e lidando com o público diretamente. Hoje eu estou lá na Rocinha, na Roupa Suja, em cima do túnel de João Anjo. A escola já teve muitos alunos, e hoje a gente está com um número reduzido, porque nós passamos por uma pandemia também, e diminuiu bastante a nossa verba. Aí eu tive que demitir todos os professores, e eu estou dando aula sozinha. Então, eu faço o relatório da aula, eu faço. Tá difícil. Mas eu tenho certeza que a gente vai mudar isso. Eu tenho uma esperança que em 2023 a gente transforme isso. Esse vídeo é um vídeo release, que vocês vão poder ter uma noção do trabalho que eu faço. E a gente não tem muito trabalho, né? Obrigada, faltam 5 minutos, então a gente tem tempo de assistir o vídeo. Tá bom? E, sei lá, se você me der mais 2 minutinhos, 1 minuto, o pessoal vai poder fazer alguma pergunta. Ok? Obrigada pela atenção, desculpa aí, gente, mas eu tenho que falar alguma coisa. Bom dia. Morrendo, nosso povo nem percebe o que tá
chamada de ozônio já não aguenta mais. Fumaças e queimadas e também emissão de gás. Por isso, meus amigos, sejam homem ou mulher, vamos tornar uma muda de uma árvore qualquer. Vamos salvar o verde, que é toda a esperança de um mundo mais saudável para todas as nossas crianças. O nosso funk é leve, nosso papo é consciente. Devemos nos unir para cuidar do meio ambiente. O nosso funk é leve, nosso papo é consciente. Devemos nos unir para cuidar do meio ambiente. Atenção, rapaziada, vamos nessa se ligar por uma vida melhor. Nós devemos é cuidar da nossa mata, nossa fauna. Nossa flora é uma beleza, vamos todos nos unir para preservar a natureza. Tanto óleo, tanto esgoto, os rios estão morrendo e o povo nem percebe o que está acontecendo. A chamada de ozônio já não aguenta mais. Fumaças e queimadas, toda a emissão de gás. Por isso, meus amigos, seja homem ou mulher, vamos tornar uma muda de uma árvore qualquer. Vamos salvar o verde, que é toda a esperança de um mundo mais saudável para todas as nossas crianças. O nosso funk é verde, nosso papo é consciente. Devemos nos unir para cuidar do meio ambiente. O nosso funk é verde, nosso papo é consciente. Devemos nos unir para cuidar do meio ambiente. O nosso funk é verde, nosso papo é consciente. Devemos nos unir para cuidar do meio ambiente. O nosso funk é verde, nosso papo é consciente. Devemos nos unir para cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente. Eu vou pedir que vocês todos, quando quiserem fazer pergunta, falem no microfone, porque senão não consegue traduzir para a Sara, aí ela não entende o que a gente está falando. Isso é uma coisa. A segunda coisa, quero só confirmar, a gente acaba a mesa e depois abre para... Ou não? Vou chamar a Sara vem para a mesa. Depois que todos falarem. A minha pergunta é a seguinte, a gente abre para conversas no meio ou a gente otimiza, todos falam e depois você conduz a discussão, Saras? I think it would be nice if I could ask one question immediately after somebody presents, and then maybe we take one question from the audience to the individual entrepreneur, and then depending on how much time we have at the end, we can have an open conversation, right? So I don't mind. Do you have a question for her? Sim, se ela já fez pau de chuva com aquele duto corrugado de passar fio. Ah, sim, aquilo lá é um conduíte. O conduíte fica muito bom. Bota pedrisco. Ok. Sim, já fiz, sim, com conduíte. Eu vou mostrar para você um outro, eu não trouxe ele aqui hoje, que é uma cuíca de conduíte que eu fiz. E daqui, mas eu tenho aqui, ó, chocalho, daqui é fundo de lata de alumínio, arame e tampas de lata de garrafa, quer dizer, aqui no centro. Aí isso aqui é um chocalho, a gente chama de rocama. Então, a pesquisa dentro dos timbres também, né? De se aproximar ao máximo dos instrumentos industrializados, que eles já estão aí, né? A gente não está inventando a roda, a gente só está transformando o lixo em instrumento musical. Mas só que não é um souvenir, né? Para você poder guardar na parede, sei lá. É um instrumento para você tocar, para ele poder estar dentro mesmo do processo mesmo da indústria da música. Né? Então, eu gravo com esses instrumentos. Esses instrumentos, eu tenho 5 álbuns gravados. Essa música que vocês ouviram na trilha sonora do vídeo é autoral, é uma música nossa. Então, a gente também tem uma oficina que é uma oficina de composição musical. Né? Então, onde tem baixista,
percussionista, guitarristas, são profissionais de alto nível, né? E são professores da escola. Então, a gente se junta junto com os alunos e faz sempre um álbum, sabe? Assim, no período, no final de período, né? E aí aqui tem mais um outro aqui, ó, que seria uma caixa de pizza, mas é um ocean drum. Fantastic. E o ocean drum, ele é usado em muitas bandas, introduções de música, gravações, em trilha sonora de filme, então você vai encontrar muito, assim, né? O mar, né? Aí, às vezes, assim, aquela coisa da chuva. Então, assim, ele é muito usado. Então, esses instrumentos são todos baseados nos meus instrumentos que eu tenho em casa, tá? Tem outro aqui, ó. Esse aqui é garrafa PET verde e garrafa PET branca. Esse aqui é um cano que a gente achou ali naquela obra que não acaba nunca do BRT, lá da Avenida Brasil. Virou esse instrumento aqui. Vou mostrar para vocês o efeito dele. A pesquisa é o PET verde dá um som. A PET verde dá um som, a PET branca dá outra. Ouvindo agora aqui, ó, mais agudo. Então tem essas questões, esse diferencial. E esse daqui é o nosso... junto com jovens na escola, nós desenvolvemos uma produção de tamborins, tá? Então, esses tamborins aqui, eles são vendidos, a gente vende para lojistas, amigos e em vários lugares, como geração de renda e trabalho para esses jovens. Cada tamborim desse aqui está à venda, se alguém quiser, é R$110, tá? Exatamente igual ao tamborim, não tem nada. Isso daqui é resíduo, tá, gente? Tudo resíduo. Pesquisa que ela durou um pouquinho mais, ela durou mais ou menos quase um ano para a gente chegar nesse timbre, chegar nesse formato, chegar em todo esse resultado de um instrumento industrializado. Então, a gente pode usar ele. Não existe nenhum instrumento um igual ao outro, uma cor igual a outra, porque ele é 100% feito à mão, né? Ele não é artesanal, ele é manufaturado. Maravilha. Maravilha, obrigada, Regina. Porque ele não vai ficar na sua parede. Saras, então, vai fazer uma pergunta, é isso, Saras? Agora não, essa aqui é a cereja do bolo. Por favor. Daqui é um pandeiro, tá? Um pandeiro de PET. Ó, toda pesquisa aqui, ó. Fundo, ok? Tá? São essas possibilidades. Tem muitas outras. Assim, a gente tem uma produção desses anos todos. Eu estou fazendo esse trabalho há mais de 30 anos. Então, eu tenho, sei lá, cerca de 1.000 e poucas criações. E se vocês me perguntarem se está catalogado, não está catalogado. Tá? Eu tenho protótipos. Eu tenho também cavaquinho, também, por exemplo, desenvolvido. Mas tudo protótipo. Tem vários protótipos. Eu tive que construir na minha casa um giral para poder guardar os meus protótipos, né? Porque eles são a minha herança, né? Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.
I definitely want to buy the instruments. Não entendi. I definitely want to buy the instruments. So you already made a sale. I want the pizza box, though. Oh, ok, obrigada. Ok, pode levar, não tem problema. Está à venda. So you can see it is so much more interesting to actually listen to the entrepreneur than to the academic. I have just one question for you. I can see from the video, from the way you're talking, you're teaching music, you're teaching production, a little bit of science involved, the science of sound. But do you also explicitly teach them business, your students? Então, a forma que eu ensino o negócio é dessa forma que eu falei, né? Mostrando para eles que eles podem gerar trabalho e renda através dessa cultura, desse aprendizado, dessa coleta desse resíduo e transformar em instrumento musical. E quanto mais ele puder ser cuidadoso, mostrar qualidade, acabamento, ele vai conseguir agregar valor ao produto que ele está desenvolvendo, né? Se a gente fizer uma coisa dessa, ele fizer algo parecido, que ele faça bem feito, né? Porque senão ele não vai conseguir vender, senão vai virar um souvenir. Então, ele não vai conseguir agregar valor. Já tem jovens que estão vivendo disso, né? Não muitos, mas alguns estão vivendo disso. E outros não. Outros já estão pensando mais mesmo, gostam mais da parte de artesanal, a parte de pintura, de desenho, né? São mais artistas. Eles não gostam muito dessa parte de venda, sabe? Sei lá, vamos dizer que tem 3, assim, desse grupo inteiro que gosta da parte de venda, sabe? Yeah. I think we have to teach sales to the musicians, and we have to teach the appreciation of arts to the people with the money, right? We have to do both. Yeah? Então, eu, em primeiro lugar, preciso aprender também, né? All right. Porque, assim, eu sou uma boa vendedora, mas eu acho que é uma coisa meio, sabe assim, meio não muito organizado, sabe? Da forma que ela falou, assim, aquela coisa do planejamento. Meu amigo ali, que está ali, há 30 anos atrás, ele falou, você precisa de um planejamento de marketing, Regina. E eu estou aqui há 30 anos tentando fazer o mesmo. E sem o planejamento de marketing. Entendeu? Okay. Você foi a primeira pessoa que me falou sobre isso. That is a follow-on isso. project for you, Aline. Okay. Thank you. Isso. Ok, Aline. Estou aí, hein? Mais 30. I can also say obrigado. Obrigada.